Bom, então vamos lá, vamos retornar é, a, a falar das escolas das relações humanas. A gente já mencionou um pouco esse contexto, né? Essa, o resultado parcial, ou seja, muito do que ficou a desejar dentro das escolas das relações humanas, o que se torna ainda mais evidente aí por volta de 1930, né, com a fundamentalização, com a legitimidade das ciências mais humanas, como a sociologia e a psicologia, né, e aí também os questionamentos sociais, né? A preocupação com a sociedade, sobretudo a partir da crise aí da bolsa da quebra da bolsa de valores em 1930. Então, alguns empresários começaram a se demonstrar mais preocupados com seus funcionários, né? Inclusive alguns patrocinaram o Elton de Maio, que é visto como um dos principais autores, o pai da teoria das relações humanas, porque é um cara, o pesquisador que começa a desenvolver pesquisas dentro de indústrias para entender os aspectos motivacionais que estimulam ou que beneficiam a produtividade, né, dos funcionários dessa empresa. E aí alguns pressupostos, ou seja, alguns entendimentos que são contrários aos entendimentos anteriores ah, da escola clássica, é que o homem ele não é só o homo econômicos, né? Ele não é só aquele cara que vai trabalhar motivado por ganhar um bom dinheiro dentro daquilo que ele considerar que é um custo-benefício favorável a ele, porque tem um trabalho fácil, com um dinheiro aceitável, e aí ele vai ser muito motivado. Não. Essa passividade passa a ser descartada na teoria das relações humanas, considerando que o homem é um ser social, é um ser complexo, dinâmico e social, ou seja, as pessoas encontram suas motivações nas suas relações sociais. Muitas vezes uma pessoa vai trabalhar, independente se gosta ou não da sua atividade, pensando que é por meio desse trabalho que ele encontra pessoas que ele gosta dentro do ambiente do trabalho, que ele ganha o dinheiro que ele precisa para fazer coisas que ele gosta com quem ele gosta fora do seu ambiente de trabalho, né? Então isso passa a fazer parte do entendimento das pessoas que começam a olhar para as pessoas dentro das empresas como uma peça fundamental que antes não era vista. No entanto, ainda assim, a teoria das relações humanas ainda se concentra nessas pessoas dentro da organização. Né? Então, é como elas se comportam e elas se motivam dentro daquele espaço social que é o da organização, né? Ainda que ele entenda agora a organização como um sistema. O que é um sistema? O sistema é um conjunto de vários elementos com funções diferentes, mas que se juntam todos para uma mesma finalidade. Então, quando a gente fala que a indústria é um sistema, né? Assim como as organizações são sistemáticas. Lembra que a gente já falou que a organização, lá no começo, primeira aula, a organização é um conjunto heterogêneo, né, de pessoas com atividades diferentes, né, com níveis hierárquicos diferentes, mas que visam uma finalidade. Esse é um sistema, são departamentos diferentes dentro de uma empresa. Sistemática são os diferentes departamentos: marketing, RH, produção, logística. Cada um faz o seu papel, mas todos fazem o melhor do seu papel em adequação, em união, em conjunto para a mesma finalidade de fim, que é a produtividade da organização, né? Então, a organização passa a ser vista como um sistema social, é um local fechado,
né, sistemático para produzir, mas ali dentro eu tenho conexões entre pessoas e essas conexões entre pessoas é que fazem a empresa andar. Não é mais apenas aquela linha de produção e o trabalho bem executado, mas agora são as conexões entre pessoas que fazem isso, que devem fazer ou que devem buscar essa produtividade organizacional. Bom, com base nisso, a partir desses pressupostos, todas as pesquisas desenvolvidas nessa época têm como foco, né, o indivíduo e grupos informais nas organizações. Então, esse é o limite da teoria das relações humanas. Ela procura entender os grupos informais. O que são grupos informais? Vamos lá. Então, os pesquisadores começaram a entender a relação social das pessoas dentro da organização. Enquanto uma empresa ela tem a sua estrutura formal, departamentos, departamento de marketing. Dentro do departamento de marketing tem o coordenador de marketing, tem os analistas de marketing. O coordenador vai lá e delega, você vai fazer visita externa, você vai fazer um planejamento interno, vai analisar dados, você vai preparar um projeto para um festejo, né? Então você tem papéis e funções. Você aqui dentro desse departamento de marketing vai ficar responsável por cotação de preço, cadastro de fornecedores, compra de material. Você vai ter o relacionamento com a agência de propaganda e ver as campanhas publicitárias. Então essas são formas de você entender o que é um grupo formal na organização. É o departamento com as pessoas, com suas atividades. E qual é a lógica de um grupo informal? São as nossas relações sociais. Quando a galera se levanta para tomar um cafezinho e se junta, aí começam a se formar os grupinhos, né? Olha, a galera mais amiga, a galera que mais se identifica, vão formando esses grupos informais. E é a partir desses grupos informais que aqueles estudiosos das relações humanas começaram a entender que as pessoas estão, às vezes, até insatisfeitas numa empresa, mas elas são produtivas na medida em que elas são influenciadas por esses grupos, né? Então, sim, dentro dessa lógica de grupos informais, é aqui que a gente vai enxergar o trabalho que é desenvolvido pela teoria das relações humanas. É enxergar como esses grupos que se formam, grupos sociais que vão se formando por identificações das pessoas, por identidades, né, por aproximações, ou seja, o grupinho lá dos funcionários que torcem para o mesmo time de futebol, o grupinho que tem os mesmos interesses fora do ambiente de trabalho, a galera que gosta do rock, do passinho, a galera do gospel aí e tal, né? E aí a gente tem várias formas de identificar aspectos e características que motivam as pessoas a se organizar e como esses grupos influenciam uns aos outros lá dentro para executarem bem o seu papel formal dentro das organizações. Tá? Por outro lado, esses estudos ajudam a desenvolver também, ou ajudaram a desenvolver também, o papel da liderança dentro das organizações. Então, se desenvolveu muito o esforço, a questão da autoridade do gerente, né? A partir dessas teorias que entendiam que as motivações humanas nem sempre eram geradas pela rentabilidade, mas geradas por aspectos que motivam as pessoas. Nem sempre a gente é motivado por dinheiro, às vezes a gente é motivado por coisas que nos são muito particulares, mas extremamente valorizadas. Então, algumas pessoas podem se valorizar pela ideia de ganharem benefícios, nem sempre financeiros, como uma festa para todo mundo, um churrasco, ou então um curso, uma viagem. Outros simplesmente pelo fato de que o atendimento das metas pode garantir os empregos das pessoas, né? Então, essa questão de autoridade, de saber conversar, de saber delegar funções, de saber valorizar a competência das pessoas, tudo isso
passa a ser mais bem visto dentro da escola das relações humanas, né? O que vai contribuir lá no final das suas teorias para a ideia que até hoje existe, que é a importância do fator humano dentro das organizações, né? É, até hoje a gente visa entender muito dessas relações interpessoais dentro da organização como uma forma de desenvolvimento constante, né, do que é administração. Ah, e uma outra contribuição que já vem desde aquela época é a questão da motivação humana, né, na questão do desempenho. A psicologia tem contribuído muito para essa área motivacional. E muito hoje se fala de como pessoas são motivadas para o trabalho, sendo ou não empurradas, direcionadas para a questão apenas do ganho financeiro, às vezes é pelo ganho de uma experiência, às vezes é pelo simples fato da competitividade, de estimular pessoas a dizerem que são melhores do que as outras lá dentro da organização. Por isso a importância da liderança de enxergar, né, as competências. Imagina você ter uma equipe, algumas equipes de trabalho com pessoas altamente competitivas que gostam de ser vistas como as melhores, né? Basta colocá-las em desafio e elas já vão produzir mais. Enfim, então isso é muito da contribuição da escola das relações humanas, tá? E aí a gente vem. É lógico que a escola das relações humanas ela teve suas críticas, né? Uma delas é o fato dos estudos que são a base da escola das relações humanas terem se baseado justamente em indústrias, empresas, né? Então há uma pouca variabilidade de organizações e de como as relações pessoais funcionam, as motivações humanas funcionam dentro dessa organização. Uma outra crítica também é que muitos desses estudos iniciais do DeMaio, o pai da Escola das Relações Humanas, elas foram feitas patrocinadas por empresas americanas que queriam justamente entender como não só valorizar, mas como orientar, liderar, comandar as pessoas dentro das suas fábricas para alcançar os melhores resultados, né? É lógico, por outro lado, houve também muitas críticas a estudos que valorizavam os indivíduos e as pessoas nessa época, entendendo que para as empresas era um investimento desnecessário investir em pessoas, premiar pessoas, ou seja, houve uma resistência do empresário também muito grande nas escolas das relações humanas, que foi depois se ampliando dentro da lógica de uma abordagem comportamental, né? Então, sim, é um avanço à própria escola das relações humanas, são estudos futuros que vieram, né, entendendo que o homem é um ser realmente complexo, não é só o dinheiro ou o incentivo que beneficia as pessoas, né? Uma outra coisa Uma outra coisa que é um limite das relações humanas é o foco das pessoas dentro das relações entre si numa organização, ou seja, as relações humanas, apesar de já focar nas pessoas, ela ainda está limitada a dentro das organizações. Então a abordagem comportamental ela já vai avançar isso, saindo das organizações e enxergando como as pessoas fazem parte de um contexto mais amplo. Ou seja, por exemplo, como hoje essa viver dentro dessa tensão de uma pandemia provoca mudanças na produtividade das pessoas que ainda estão nesse momento trabalhando em algum ambiente, né? Mas a gente vai falar um pouco mais dessa abordagem comportamental no nosso próximo vídeo, ok? Até lá, vão revisando o assunto.